importante observar a continuidade dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. A divisão dos capítulos deve ser ignorada. O capítulo 5, aliás, melhor dizendo, o capítulo 4 é apenas um prelúdio e a antecâmara do vestíbulo para a glória do capítulo 5, para tudo que nós temos descrito no capítulo 5. Também é importante lembrar que os eventos desses capítulos ainda são futuros. Embora possamos nos deliciar em ver a presente glória do Cordeiro retratada aqui, no entanto, os eventos são estritamente futuros e aguardam o chamado da igreja para a casa do Pai. No versículo de abertura do capítulo 5, uma pequena, mas importante alteração deve ser feita no texto de nossa versão, a corrigida. O pergaminho está na mão daquele que está sentado, na mão direita daquele que está sentado no trono, não na destra, como está o versículo na versão corrigida. Porque a destra muitas vezes está na presença, mas seria melhor dito na mão direita. O pergaminho está em sua mão, estendida, oferecido a qualquer um que tenha o direito e a capacidade de pegá-lo. O que é este pergaminho? Com todas as aparências de um documento legal lacrado, o que é ele? Certamente deve ser mais do que apenas um livro de profecia, como sugerido por alguns. João dificilmente teria chorado como chorou apenas porque havia eventos ainda não revelados. Em vez disso, não temos aqui os títulos de propriedade de uma terra hipotecada, os direitos a um mundo arruinado pelo pecado. Será que não temos aqui a escritura da terra? Por séculos, esta velha terra esteve em estado de abandono e afastamento por causa do pecado de Adão. O homem perdeu todo o direito sobre ela, mas o propósito de Deus desde o princípio tem sido que deveria estar sob o governo do homem. E aqui ele, que está aí para tomar o livro, ainda está, melhor dizendo aí, a pessoa que está sentada, ele, Deus está estendendo, oferecendo os títulos de propriedade a alguém digno que possa, a um homem digno que possa tomar em suas mãos e ter o direito sobre a terra. Mas há condições escritas aqui. Deve haver habilidade e poder para colocar a propriedade em ordem. Quem pode fazer isto? Grita o anjo. Quem é digno? Quem é capaz? O chamado ressoa pela terra e pelo céu sem resposta. Os séculos testemunharam as insignificantes tentativas de Césares e Neros e muitos ditadores de dominar o mundo. O mundo ainda não viu o maior usurpador de todos, mas João chora, e os anjos esperam, e os principados e potestades vigiam, e nenhum é chamado digno. Do universo da ciência, da política, da filosofia, das artes e das religiões, nada, ninguém está apto para tomar das mãos de Deus este livro. O poder mais sublime é necessário e ninguém o possui. E ainda assim os títulos de propriedade são oferecidos na mão do que está assentado no trono. Um dos anciãos fala com o apóstolo que chora, não chores, é a exortação dele. Que história de lágrimas e tristeza este mundo já viu pelo mundo estar nas mãos do maligno. Desde as primeiras lágrimas registradas em Gênesis capítulo 21, versículo 16, não apenas mães como Agar, mas também pais, profetas, reis e apóstolos se juntaram a estas lágrimas, a estes choros. Foi uma longa e triste era de lágrimas, mas agora alguém foi encontrado para secar as lágrimas dos séculos, um que é digno, o leão da tribo de Judá. Leia Gênesis capítulo 49. Esta é uma profecia lá escrita. A raiz de Davi, filho de Davi e senhor de Davi, não apenas descendente de Davi, mas também raiz de Davi, como está em Apocalipse capítulo 22.
Ele nasceu de Davi, mas ele era anterior a Davi. João olha através de suas lágrimas, como Maria fez há muito tempo no jardim, e vê não o leão de Judá, mas o Cordeiro de Deus no meio do trono. Como é frequentemente apontado, é uma palavra diminuta ou diminutiva aqui para esse cordeiro. É um pequeno cordeiro. As marcas do sacrifício estão sobre ele como se recém-morto. A memória do Calvário estará para sempre fresca no céu, mas também há poder neste cordeiro. O seu sacrifício foi em fraqueza, mas ele venceu. Ele disse que estava consumado. Os 7 chifres da onipotência e os 7 olhos da onisciência são vistos nesse cordeiro. Aqui combinados no cordeiro em plenitude estão o direito e o poder, a autoridade e a habilidade. E agora segue-se que foi chamado de o auto individual mais sublime do livro do Apocalipse. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. É o momento mais sublime de todo o livro do Apocalipse, quando isto é registrado. É o sinal para a grande explosão de louvor, os céus resplandecem, anciãos e anjos unem-se ao cântico com o qual ressoam os céus e todos exaltam o Cordeiro. Ele é o tema, é a substância, o sujeito, o objeto das hostes adoradoras. Bilhões de vozes proclamam o seu valor, harpas e tigelas de incenso são os símbolos apropriados do louvor e adoração dos santos e cantam a canção da redenção. Notados nos versículos 9 e 10 do capítulo 5, corretamente, então, conclusivamente, os anciãos não são anjos, mas homens redimidos, ou seja, a igreja. Alguns, é claro, não aceitarão a precisão desse texto e verão a canção como um atributo geral de louvor. Aquele que redimiu os homens por seu sangue. A adoração, o louvor é a ele. Os redimidos são sacerdotes e reis, distintos dos demais e destinados a reinar sobre a terra com Cristo. Uma miríade de vozes se junta em uma atribuição de louvor sétuplo ou sétupla. Que inversão da história terrena é essa exaltação do Cordeiro? Poder e força para aquele que foi morto em aparente fraqueza. Riquezas e sabedoria para aquele que viveu e morreu na pobreza e no ridículo. Honra e glória àquele que suportou a vergonha. Bênção para aquele de quem os homens blasfemaram. E o universo se junta à canção e repete a substância da grande doxologia, e o som ressoa de novo e de novo enquanto o Cordeiro é exaltado. As criaturas vivas também estão aqui. Se os igualarmos aos querubins, que cena é esta? Durante séculos, desde que estiveram pela primeira vez no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, no final deste capítulo, os querubins bloquearam o caminho de volta para Deus. Eles permaneceram no tabernáculo e no templo, observando, guardando. Eles desafiaram o homem a se aproximar de Deus, exceto nos termos de Deus. Eles ficaram no caminho para o Santo dos Santos, mas agora eles assistem maravilhados. Um homem subiu, um homem com H maiúsculo, um homem que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo subiu ao trono, o homem do Calvário. Ele se aproximou do trono por direito próprio e pegou o pergaminho. Os vivos têm apenas uma palavra a dizer: Amém. Eles concordam. Esses santos, guardiões dos direitos de Deus, não têm queixa. O Cordeiro tem direito aos títulos de propriedade e eles se curvam de acordo quando ele os toma. Os anciãos adoram novamente e no próximo capítulo a cena mudará novamente do céu para a terra para que possamos ver o desenrolar dos eventos enquanto
o parente redentor lida com a propriedade e faz a preparação para a era do milênio. Portanto, um verdadeiro homem tem o direito sobre esta terra. Ele tem o título adquirido. No futuro nós vamos ver o Senhor Jesus tomar das mãos de Deus a escritura da terra, e ele vai derramar sobre este mundo o juízo contra aqueles que não querem a Deus, aborrecem o evangelho de Deus, não creram, não deram lugar para o amor da verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, preparando este mundo para o reino milenar, onde ele será o Senhor do Senhor, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.